que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Felipe Eren, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Com declaração. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. 5 declaração. Deputada Renata Rainha. Deputada Renata Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Depois a gente assina, né? As moções foram aprovadas recebendo 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado Marco Lima. Senhor presidente, eu votei pelo sim, porque nós sabemos que os policiais militares e os bombeiros militares do Distrito Federal se encontram nas piores condições de moradia do Distrito Federal. Muitos policiais se encontram hoje morando em fundos de quintal, muitas vezes inquilinos, inclusive de marginais, e pagando aluguel, que é o pior, e ganhando um salário de pouco mais de R$300. Então eu queria, de público aqui, agradecer a todos os parlamentares da aprovação da minha moção, número 182, que reivindica aqueles espaços vazios dos conjuntos de todas as satélites, para que ali a gente possa transformar em residência para os policiais e bombeiros militares. Contudo, também, ganhando a população que mora vizinho ali, que com certeza terá mais segurança, pois um policial ou bombeiro iria morar ali, e com certeza contribuirá para a diminuição da criminalidade no Distrito Federal. Declaração de voto do deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu votei sim a essas moções em bloco, mas verifiquei, logo após o início da votação, que a moção 180 e a moção 184 tratam do mesmo assunto e têm praticamente o mesmo teor. Ela diz que deve ser manifestação da Câmara Legislativa hipotecando solidariedade aos atletas Joaquim Cruz e Carmen de Oliveira. Eu acredito que deveria ter sido verificada ou para que tramitasse em conjunto ou que respeitasse a anterioridade, ou seja, a primeira das moções fosse votada, para que a Câmara não aprove 2 moções no mesmo sentido, numa mesma sessão, evitando, portanto, essa duplicidade da legislação. Vossa Excelência tem razão, a presidência esclarece que, naturalmente, sendo de igual teor, vai ser enviada uma única moção. Declaração do deputado Edmar Pirineus, que eu concedo que faça da mesa. Senhor presidente, a minha declaração de voto é para agradecer
o voto que deram à moção número 170/95. Inclusive, hoje no Jornal de Brasília, retorna a discussão da briga fiscal entre Goiás e GDF. É uma oportunidade que nós vamos ter de estar discutindo junto com o governo do Distrito Federal e do Estado de Goiás a questão do desenvolvimento do entorno e de Brasília. E, além do mais, podemos discutir também essa questão inclusive da convocação do seu governador, ou melhor, do convite feito ao governador para ir à Assembleia do Estado de Goiás para esclarecer a questão da briga fiscal. Esse seminário será uma solução e uma oportunidade para que possamos discutir a industrialização e desenvolvimento do Estado, do entorno e do Distrito Federal. A presidência, respondendo à solicitação de direito de resposta do deputado Marco Lima, indefere, por não constar agressão nas palavras do deputado Luiz Estevam, aquele deputado. Solicito ao senhor secretário que faça leitura de expediente sobre a mesa. Memorando número 1495, ao senhor deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Legislativa. Senhor presidente, venho apresentar Vossa Excelência comunicar, para efeitos que se fizerem necessário, que continua afiliado ao PTB-DF, de acordo com a lei orgânica dos partidos políticos, lei 5.682/71, artigo 70, parágrafo 6º. Os recursos contra decisões que impunha para disciplinar terão, no momento de sua interposição, efeito suspensivo. Comunico que apresentei tempestivamente o recurso com decisão do Diretório Regional do PTB-DF, o que de pronto reintegra-me aos quadros daquele partido. Aproveito para renovar protesto das mais altas estimas e considerações. Deputado Peniel Pacheco. Passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Retira. Conceda a palavra ao deputado João de Deus, ausente. Conceda a palavra ao deputado Manuelzinho, ausente. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Conceda a palavra ao deputado Daniel Marques, ausente. Retira. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha, ausente. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Daniel Marques para tomar assento à mesa. Senhor presidente. Com a palavra o deputado João de Deus. Solicito a verificação de quórum. A mesa acata e solicito ao deputado Daniel Marques que proceda à chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg.
Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Miqueias Paz. Tá. Não tem ninguém mais não. Tá bom. Encontram-se 13 deputados presentes e 11 ausentes. Portanto, há quórum para discussão e deliberação. Transfiro a presidência. O presidente não pode. Vou continuar. Pequeno expediente. Comunicado de liderança. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. A ausência do deputado Rodrigo Hollenberg, passo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Com a ausência do deputado Marcos Arruda, passo a palavra ao deputado Odilon Aires. Ausente do deputado Odilon Aires, passo a palavra ao deputado Cafu, líder do PT. Ausente do deputado Cafu, passo a palavra ao deputado Miqueias Paz para comunicado de liderança. Senhor presidente, senhores deputados, farei uso dessa tribuna para exaltar uma atitude de um dos assessores dessa casa e que tem tido um trabalho super voltado em relação às preocupações de ordem nacional. Esse funcionário da casa é o advogado Joelson Meira e está sendo uma das pessoas responsáveis por resgatar parte da história desse país, parte da história que às vezes vem acobertada por uma série de interesses. Joelson Meira, recentemente, fez uma denúncia ao judiciário e resgatou uma das denúncias ao judiciário que vinha sendo ventilada há muito tempo, a respeito do ilustre senador, conhecido por Antônio Carlos Magalhães, em que ele cita a questão da aposentadoria do senador e faz questão de ressaltar que hoje o senador, que se diz um dos grandes paladinos da justiça do Brasil, ele não teria exercido o cargo de professor e hoje faz jus a uma aposentadoria por esse mesmo cargo. Eu gostaria de fazer uso dessa tribuna, porque pela importância que se tem de fazer certos alertas. O senador hoje acusa o judiciário de morosidade, faz alguma série de acusações ao judiciário, mas, na prática, vem demonstrando o porquê dessas acusações. E eu gostaria de ressaltar aqui nessa plenária a atitude do Joelson Meira, que é um dos assessores parlamentares da casa, e é uma atitude que todo cidadão brasileiro com certeza deveria ter, independente de quem quer que seja a pessoa do outro lado. Ainda em comunicado de líderes, com o deputado César Lacerda. Na ausência do deputado, o último inscrito. Presente. Deputado Luiz Estevão. Eu pediria que os líderes, para evitar que nós deixemos de cumprir a ordem de inscrição, que fizesse a inscrição antecipada. Não existe regra, deputado, que determine que seja a última primeira. Existe uma regra que é a ordem de inscrição. Questão de ordem, senhor presidente. Agora, deputado Renato Rainha. Eu estou inscrito e gostaria de fazer uso da palavra como líder do Partido Liberal. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha, pelo PL. Senhor presidente, nobres deputados, uma das questões que mais afligem a população de Brasília
é a questão de segurança. A população está se sentindo insegura por diversos motivos, entre os quais um deles é a falta de uma melhor estrutura dos órgãos de segurança pública. Essa questão da estrutura no campo da Polícia Civil foi debatido muito durante o ano passado e foi encaminhado para o governo passado uma proposta da Polícia Civil que desse autonomia a este órgão. Essa proposta da autonomia da Polícia Civil foi analisada e no final do governo, Roriz foi encaminhada para esta casa. Dos órgãos da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Detran, o único órgão que não dispunha de autonomia administrativa e financeira era a Polícia Civil. Esse projeto, quando chegou nessa casa, foi analisado, debatido e foi aprovado à unanimidade e mandado para a sanção do governo, que o sanção no que se diz respeito à estrutura administrativa e financeira. Esse projeto se transformou na Lei 837, de 28 de dezembro de 1994. E essa lei deu ao governador do Distrito Federal o prazo de 90 dias para baixar um decreto para regulamentar e implementar a autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil do Distrito Federal, dotando esse órgão de maior eficiência para o combate à criminalidade. Todavia, e infelizmente, o prazo de 90 dias que a lei deu ao governador encerra-se hoje. E eu abri o Diário Oficial do DF e não encontrei nenhum decreto regulamentando a autonomia da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme foi determinado pelo artigo 14 da Lei 837, que eu passo a ler. Artigo 14. No prazo de 90 dias, a contar da publicação desta lei, o Poder Executivo baixará ato aprovando o regimento da Polícia Civil do DF. Esse regimento é que daria a condição da polícia exercer a autonomia administrativa e financeira que lhe foi concedida pela lei. Eu cobrei várias vezes isso, tanto dessa tribuna, como em contato com secretários e com o governador. E o que é pior, a pessoa que orientou o governador a não baixar esse ato, esqueceu de avisar o senhor governador que constitui crime de responsabilidade o não cumprimento de lei de decisão judicial. Então, em tese, hoje, o senhor governador, por não baixar esse decreto, está cometendo um crime de responsabilidade que eu estou denunciando nessa casa. Além disso, além do cometimento de crime de responsabilidade, está prestando um desserviço à segurança pública do Distrito Federal, que necessita de medidas urgentes para que a nossa população possa conviver com condições de segurança. Não vou deixar, não vamos permitir. Vou usar essa tribuna todo dia, se for preciso, para que o governo cumpra as leis. As leis do Distrito Federal, que aqui são feitas por representantes da população. Senhor governador, prezado deputados representantes do governo, esse caso é grave, porque uma lei está sendo desrespeitada, um crime de responsabilidade em tese está sendo cometido, e essa casa não pode se calar. Estamos aguardando a regulamentação imediata da autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, com a palavra da deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheiros da imprensa, senhores que ocupam nesse momento as galerias, servidores desta casa. Eu queria registrar a minha indignação com a sessão ordinária ontem na Ceilândia. Eu acredito que esta casa está sendo exposta ao ridículo frente à população. Se alguns deputados pensam que as sessões da Câmara Legislativa que vão homenagear uma cidade que faz aniversário está prestando algum serviço positivo ao contratar pessoas para organizar manifestações, está muito enganado.
Eu ontem fui informada que existia mais de 15 halterofilistas para organizar a manifestação, contratado das academias do Distrito Federal, senhor presidente desta casa. Tive o conhecimento que um deputado distribuiu alimentos para as pessoas que lá participaram da manifestação, leite, pão, e uma senhora saiu chorando porque foi convidada para uma sessão da Câmara Legislativa e não para uma atividade circense, que com todo o respeito aos companheiros de circo, ontem era o dia do circo. E muito bem lembrou o nosso companheiro Miqueias sobre a atividade de um palhaço e como nasceu a atividade dos palhaços. E fez uma homenagem a esses companheiros. Fui informada também que existiam lá 17 ônibus na Ceilândia, ou seja, eram os mesmos manifestantes de Riacho Fundo, eram manifestantes de Santa Maria, não eram os moradores de Ceilândia que lá estavam, na sua grande maioria, denegrindo uma atividade de comemoração do aniversário de Ceilândia. Eu não falei, como diz os jornais, eu fui impedida de falar. E eu quero uma avaliação por parte da mesa diretora. Eu vou entrar com uma solicitação de investigação dessa situação. Porque nós não podemos conviver com essa agressão contra a Câmara Legislativa. Porque isso depõe contra a nossa posição frente à sociedade. Nós estamos indo a uma sessão solene ou nós estamos indo para fazer um deboche organizado contra o Executivo e contra o Legislativo? E pago. Então, eu quero deixar aqui meu repúdio e dizer que se estas pessoas que estão fazendo esse tipo de organização estão querendo dar a entender que estão defendendo os conveniados, estas pessoas estão iludindo na realidade a população. Os companheiros conveniados sabem muito bem que o governo do Distrito Federal não vai demitir de forma irresponsável. Senhor presidente, eu solicitaria 1 minuto para fazer a conclusão do meu pronunciamento. A presidência concede. E gostaria de dizer que o senhor Chacrinha, que estava lá ordenando e organizando a manifestação, é um dos fantasmas que foi detectado entre os 8.550 conveniados. Entre esses, 300 não tinham vínculo com nenhum serviço na administração pública e estava lá ontem organizando os fantasmas. Eu acho que qualquer cidadão de respeito, não precisa ser parlamentar, não faria coro a esse tipo de situação. Mas defenderia intransigentemente a possibilidade de todos os brasilienses realizarem concurso público e entrarem pela porta da frente do serviço público. E vão continuar existindo trabalhos temporários, sim, porque a administração pública precisa de trabalho temporário. Ela não precisa de cabo eleitoral pago, que é o que se transformou os companheiros conveniados, infelizmente. Então, queria deixar esse registro e dizer que hoje eu estou dando entrada nesta casa a uma solicitação de explicação por parte da mesa para que investigue os ônibus que lá estavam, a alimentação que foi distribuída e os halterofilistas que estavam lá para fazer coação aos deputados presentes, seja da oposição, seja da situação, e denegrindo a imagem desta casa. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Convido o deputado Marcos Arruda, pela liderança do PSDB, a usar a palavra por 3 minutos. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, serei breve porque o tempo é muito curto. Mas, senhores deputados, eu gostaria desse momento de avaliar os primeiros 90 dias do governo do excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque. E com bastante isenção, eu me proponho a fazer essa avaliação. Veja bem, a sessão de ontem foi reflexo da queda de popularidade do senhor governador. Domingo, todos viram os jornais. O governador começou com expectativa de 78% de aprovação. Hoje apresenta o índice de 47% apenas. Então, a sessão de ontem foi reflexo, entendeu, dos erros do senhor governador. E nós estamos numa democracia. Vaias, aplausos, faz parte do sistema democrático. Mas não quero deixar de dizer com isso que elogiar a isenção, a postura do
grande líder, presidente desta casa, que eu tenho todo respeito, deputado Geraldo Magela. Mas vamos aos erros. Primeiro, demolição de construções na Samambaia. Ora, nós já dissemos aqui que existem situações irregulares no plano piloto. Por que escolher logo Samambaia para dar exemplo? Vamos primeiro regularizar e não agir de uma forma arbitrária como foi feita. Segundo, anúncio prematuro do aumento de água sem discussão prévia com a sociedade, reconhecida inclusive pelas lideranças do governo. Nós tivemos, sim, o presidente da CAESB esteve na comissão, não é, debatendo. Isso é que deveria ter sido feito previamente. E não de uma forma prematura e de uma certa forma, irresponsável, como foi anunciado o aumento de água. Outro erro, demissão de conveniados, auxiliares do governo, ameaçando o maior clima de terrorismo. Demitir 8 mil pessoas, equivalente a 50 mil, ou seja, 8 mil conveniados, equivalente a 50 mil pessoas. Sem nenhuma discussão prévia. E, finalmente, eu diria o caso dos quintos. Ora, gente, os servidores estão lutando por uma causa que é garantida na lei maior, a Constituição Federal, que é o caso dos quintos. Acima de decisões, a lei é maior. Aqui tem eminentes companheiros advogados, como o deputado Cláudio Monteiro, e outros advogados, que sabem que a lei maior é a Constituição Federal. E, por isso, o problema dos quintos também foi mal equacionado. Mas, senhores deputados, nós não somos sectários. Os interesses da população estão acima dos nossos interesses pessoais. Por isso, nos cabe, nesse momento, de dizer os acertos do excelentíssimo governador Cristóvão Buarque. E eu diria, o grande acerto, cumprimento da promessa, alocar 70% dos recursos nas áreas consideradas prioritárias. Educação, com 25%. Saúde, com 25%. E segurança, com 20%. Totalizando 70%. Compromisso da campanha. Parabéns, governador. E já inaugurou o seu programa de bolsas de estudo. As famílias carentes, no Paranoá. Quanto à saúde, também temos que elogiar a decisão do senhor excelentíssimo governador. Esse programa revolucionário em defesa da vida e em defesa da saúde, que iniciou em Santa Maria. Então, foram os grandes acertos do excelentíssimo senhor governador. E o problema da distribuição de alimentos? Deputados, deputadas, veja bem, o governador alega que recebeu o cumprimento do comandante do Planalto. Perfeito, ponto positivo, manutenção da ordem pública. Mas isso tinha que ser feito com dinheiro particular. No sábado, preocupado com a situação, liguei para o secretário Hélio Doyle e disse, já foi pago? Porque isso não pode ser pago. Eu digo, de jeito nenhum isso podia ter sido aventado. O poder público, para distribuir alimentos, nunca, em época alguma. Agora, sugeri que o seu governador, com seus auxiliares e outros, pagasse do próprio bolso. E hoje, o governador, num gesto de grandeza, tá certo? Convocou o seu secretariado e vão se reunir para arranjar o dinheiro para pagar a dívida, porque a CUT se recusa a pagar. Faz a manifestação e se recusa. Mas, senhoras deputados... Senhor deputado, o tempo já está encerrado. Só concluindo, senhor presidente, só mais um minuto. Senhor presidente, mas não adianta falar em acertos, em erros. Nós temos que também contribuir. Nós temos que contribuir com a solução. E por isso apresentei várias alternativas ao senhor governador, na questão da água, na questão dos conveniados e na questão dos quintos. Tive coragem de dizer que votaria a favor do projeto que assegura os quintos ao servidor público. Quanto aos conveniados... Senhor deputado, eu vou ser obrigado a encerrar o tempo. Senhor presidente, eu só tenho que agradecer a sua compreensão e sua gentileza. E muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, deputado Antônio Cafu, pelo PT. Presidente. Pela ordem, deputado Pedro Pacheco. Senhor presidente, nos precisos termos do artigo 93, gostaria que Vossa Excelência me concedesse o tempo necessário para a formulação dessa questão de ordem. Eu fui surpreendido no último domingo
pela manhã, quando me dirigia à igreja juntamente com a minha família, sintonizado na rádio CBN, quando o jornalista anunciava as manchetes dos jornais e comunicava que o Jornal de Brasília trazia uma manchete dizendo: Câmara poderá abrir sindicância contra Peniel. Tanto eu quanto os meus familiares presentes naquele veículo tivemos uma surpresa. Os olhos arregalados dos meus filhos, da minha esposa, e o ar de interrogação no ar, e ela perguntava: o que aconteceu? E eu simplesmente respondi que não sabia. Como eu não recebi o Jornal de Brasília em casa, que aliás tem sido até uma norma desta casa, de acordo com o que foi contratado aqui pela Câmara Legislativa, eu fui a uma banca de jornal e comprei. E qual não foi a minha surpresa? Ao ler ali naquele jornal a notícia de que eu estaria sendo acusado de ter mais uma nova profissão que eu não conhecia. Estava sendo atribuída a mim a profissão de catador de papel do lixo, que, aliás, eu desempenharia, senhor presidente, com muita honra, com muita dignidade e honestidade, caso não estivesse hoje, graças a Deus, nas condições em que me encontro. Então, deputado, que eu vou formular essa questão de ordem. Eu tenho tempo de 5 minutos e, dentro do prazo, espero poder concluir a questão de ordem, senhor presidente. Então, eu não teria nenhuma vergonha de ser catador de papel do lixo, caso não estivesse nessa situação hoje de deputado. Agora, o que me surpreendeu, senhor presidente, não foi o fato de um deputado desta casa solicitar a abertura de uma comissão de sindicância. Porque eu acho que todas as denúncias, que todos os indícios de irregularidade têm necessariamente que ser apurados. Quem sou eu para determinar que esta casa não apure denúncias, fatos, eventualmente que apontam no sentido de uma irregularidade? Agora, eu quero, senhor presidente, questionar 2 aspectos regimentalmente a respeito desta questão. O primeiro, relacionado com a forma como se deu a denúncia. Eu liguei em seguida para a presidência da Câmara na segunda-feira para saber se havia ali alguma cópia do referido pedido de sindicância e fui informado, talvez por desinformação do servidor, de que não havia nenhum pedido contra a minha pessoa. Mais tarde, com a chegada a esta casa do presidente, ele então confirmou que estava em viagem e que havia recebido um telefonema dando conta de que aquele documento seria apresentado na sexta-feira. Estranhamente, eu que permaneci na cidade o tempo todo, não fui encontrado por nenhum jornalista. E ontem, igualmente, estava o tempo todo nesta casa, não fui novamente encontrado por nenhum jornalista, como se eu pudesse evaporar da presença deles. E as 2 matérias informam que eu teria praticado crime, lesando o interesse público e recebido, inclusive, segundo se traduz da matéria, recebido até cheques depositados em função da venda de papel velho da Câmara. Ontem mesmo, senhor presidente, a testemunha, o presidente deputado Geraldo Magela, o deputado Manuelzinho, de que eu fui o primeiro a defender que haja apuração dos fatos. Agora, eu quero questionar, de acordo com o artigo 200, senhor presidente, a maneira como esse assunto vem sendo tratado. O artigo 200 do nosso regimento diz assim: as reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos da Câmara deverão ser encaminhados à mesa para providências dentro de 72 horas. Só depois de decorrido este prazo é que o assunto poderá ser tornado público, de acordo com o nosso regimento. Mas a prática adotada aqui foi outra. Primeiro se denuncia na imprensa, primeiro se achincalha, se humilha, primeiro se procura macular a imagem de uma pessoa, para depois saber se ele está certo ou se está errado. Em segundo lugar, eu quero questionar a medida adotada pela mesa. Eu não quis me manifestar ontem na reunião, a não ser colocando-me favoravelmente às investigações, mas a mesa acabou por adotar uma medida que eu acho que é incompleta. A mesa decidiu abrir a sindicância. A sindicância
tem como responsabilidade apurar atos de irregularidades, mas ela vai acabar caindo só sobre servidores. Porque se a sindicância vai ser constituída por funcionários dessa casa, amanhã ou depois pode se levantar um questionamento de que ela não teria autoridade para ouvir parlamentares, porque eles estão hierarquicamente em condição diferente. Então eu queria propor que não apenas a sindicância, mas que também, de acordo com o regimento, no artigo vou citar o artigo, perdão, senhor presidente, no artigo que fala... Eu gostaria que o deputado formulasse concretamente a questão de ordem, porque o tempo está encerrado. Se não mais concluir, do que eu vou isso, cortar a será palavra. impossível. Eu estou formulando que seja instalada a corregedoria da Câmara Legislativa para que esta possa responsável e seriamente fazer também o julgamento do deputado. Porque se o deputado já está com seu nome nos jornais, não adianta agora querer fazer cortina de fumaça e ouvir apenas os servidores. Eu faço questão de depor e quero esclarecer esses fatos e lamentar aqui profundamente esta campanha orquestrada que tem sido levantada como do deputado, que simplesmente se recusou a aceitar uma farsa montada nesta casa para eleger um presidente de forma espúria. E agora eu estou sendo atingido na minha honra. Já fui atingido politicamente com a pretensa expulsão do partido. Agora estou sendo atingido na minha honra. E não duvido se daqui a alguns dias alguém tentar me atingir até fisicamente, porque me parece que isso é coisa bem próxima. Vou concluir, senhor presidente. Parece-me coisa que tem muito a ver até com gangsterismo italiano. Eu lamento profundamente, senhor presidente, a forma como a coisa vem sendo conduzida. A presidência analisará a questão de ordem formulada pelo deputado Abidal Pacheco e depois se pronunciará. Passo a presidência do deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, trabalhadores do GDF aqui presente, pessoal do trailer aqui também presente, comunico esta casa que hoje teremos uma reunião em Lusiânia com o senhor juiz Maurício para a discussão da desapropriação daquele terreno, Fazenda Alagados. Uma luta desta casa, juntamente com o Manuel de Andrade, o Miqueias, e comunico esta Câmara que conseguimos, graças a Deus, a reforma agrária naquele estado, objeto de uma discussão ampla e ofícios meu encaminhado ao senhor governador do estado de Goiás, ao presidente do INCRA daquele estado e demais autoridades, e hoje estamos lá reunidos com a OAB, o juiz daquela comarca e outras autoridades do estado de Goiás para promover a verdadeira reforma agrária, diferente do que ocorreu aqui, diferente exatamente do que está ocorrendo aqui no Distrito Federal, com derrubada de barracos, que em Samambaia criou-se uma comissão, juntamente com o Renato Rainha, mais outros deputados de oposição, a deputada Lúcia Carvalho, e até hoje nós não temos o resultado final do encontro desses parlamentares desta casa com a vice-governadora. Eu não sei o que aconteceu. Os barracos continuam no chão, povo desobrigado ali naquela região, e nenhuma satisfação foi dada a essa casa. Como também os servidores públicos que tramitam por aqui os quintos, como também a questão do pessoal do quiosque, nós não temos ainda uma resposta, que foi votada aqui uma moção de autoria do nobre deputado, encaminhado ao senhor governador, para que não ocorresse mais a apreensão e derrubada de trailers no Distrito Federal. E na minha cidade, no Cruzeiro, a cidade que moro, ainda continua esta covardia. E quero também ressaltar estas manchetes que estão ocorrendo agora, cotidianamente, envolvendo a UNB. Outro dia era o Caixa 2, agora já é o Caixa 3
patrocinando movimentos populares. Patrocinando movimentos populares. Não somos contra os movimentos populares, dos sindicatos, dos partidos políticos, mas como está sendo patrocinado, não se deve fazer o que está fazendo em Brasília. Primeiro, para se formalizar um contrato entre uma empresa pública ou não e o governo, terá que ter o empenho prévio. E o que ocorreu foi que, li hoje pelos jornais, um comunicado do governo do Distrito Federal comprometendo um pagamento de uma despesa para a UNB. E como sabemos, qualquer contrato formalizado entre o governo, só um momento, senhor presidente, para concluir, entre o governo e uma iniciativa privada, parte de um convite ou de um processo licitatório. O que está acontecendo aí é a quebra e o desrespeito às leis de licitação, que nós não vamos permitir que isso aconteça. E até acho que o governo não deve pagar essa conta, ninguém, porque trata-se de corruptores. Quem aceita um compromisso dessa natureza, sem o contrato e sem o empenho prévio, é porque é corruptor. Muito obrigado, senhor. Concedo a palavra, excelentíssimo senhor deputado Cafu. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Eu ontem me dirigi à cidade de Ceilândia, porque essa casa havia deliberado acerca de uma sessão cuja o teor desse pedido visava homenagear os 24 anos de existência daquela localidade. Ceilândia é uma história que não está bem contada entre os ditados ou os falares cotidianos, o imaginário, o dia a dia. A palavra Ceilândia, ela tem uma origem muito interessante. O presidente Emílio Garrastazu Azul Médici, que morava no sítio Riacho Fundo, quando se dirigia do sítio para o Palácio do Planalto, ele não se sentia bem, ele não gostava, ele não se sentia à vontade quando deparava com aquela aglomeração de barracos na periferia do núcleo Bandeirante. Antiga Vila Tenório, antiga Vila Esperança, antiga Vila do IAPI, antiga Vila Bernardo Saião, o Morro do Urubu, o Planeta dos Macacos, porque ali estavam aqueles que vieram para cá e eram considerados invasores. Quem eram os invasores? Sem teto, sem casa, a massa empobrecida, e que, buscando estar próximo dos serviços e da possibilidade de emprego, aglomeraram ali, vieram construir Brasília, mas não tiveram a oportunidade e a possibilidade de ser considerado pelas políticas públicas. Daí, ele comunicou, então, Coronel Hélio Prates da Silveira, governador dessa cidade, arranje um jeito e leve aquele povo para outro lugar. Surge campanha de erradicação das invasões. E aí, as famílias foram cadastradas, aqueles barracos foram cadastrados. E numa operação de limpeza de terreno, de desmontes, se removeram aquelas famílias. Não houve revolta, como em outros momentos há, porque a história dessa cidade não pode negar a luta da metropolitana que ficou onde está, a luta da antiga Velha Cap, antigo acampamento dos funcionários da Nova Cap, ficaram onde estão, a Candangolândia hoje, o Paranoá ficou onde está, a Vila Planalto ficou onde está, a Telebrasília, porque resistiram.
não foi doação, não foi gesto de boa vontade. E aí, senhores, Tempo encerrado. seus deputados, senhor presidente, me conceda um instante para me encerrar. Eu queria aqui dizer que o que a gente assistiu em Ceilândia ontem é deplorável, porque a intenção era essa: homenagear aqueles que, removidos por promessas de que o lugar seria o melhor do mundo, que teria o lote barato, que tudo seria feito, e foram, e até hoje, a luta dos incansáveis, a luta do Ferroque, a luta do Aceso, a luta dos moradores do PSUL, em fazer Ceilândia virar uma cidade prazerosa, uma cidade humana. Ontem, deploravelmente, atitudes coordenadas, e passa por um gabinete dessa casa, por um mandato que está aqui. Os servidores conveniados da administração do Paranoá pediram à administradora que queriam falar com o governador. E o senhor José Maria, que coordenou a campanha do deputado Luiz Estevão no Paranoá, pago com dinheiro da Deputado, Nova Capa, por favor, dinheiro do governo, conclua. estava lá coordenando, orquestrando a agressão a nós. Eu fui chamado de Cafu Baitola. Eu conquistei meu voto, não foi com dinheiro não, eu conquistei meu voto porque eu convenci uma parcela Deputado, da sociedade por favor. local. E eu queria pedir, para encerrar, que o deputado Luiz Estevão, eu vou pedir que essa matéria seja publicada nos anais dessa casa. Folha de São Paulo, Deputado, 24 por de favor. março de 1995, Medeiros é acusado de esquema paralelo, Grupo OK, sugiro ao dono do Grupo OK que compre um espaço, como ele compra toda semana nos jornais locais, para explicar as denúncias Deputado, que vou aqui são formuladas. solicitar a Vossa Excelência que conclua. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, tendo em vista a menção ao meu nome, eu gostaria de que fosse analisado um pedido de resposta sobre o pronunciamento do líder do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência vai se pronunciar como líder por 3 minutos e, em seguida, eu dou 1 minuto a Vossa Excelência como direito de resposta. Questão de ordem, deputado Geraldo Magela. Pode ser depois da palavra do deputado Luiz Estevão, deputada Lúcia. Não, é para examinar também o pronunciamento do deputado Odilon, que faz uma série de indagações sobre o posicionamento do governo, cobrando posicionamento, e eu, como líder do governo, gostaria e tenho a informação sobre alguns dos pontos por ele levantados. Gostaria de direito de resposta também, manifestação enquanto líder do governo. Com a palavra, deputado Luiz Estevão, 3 minutos como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que ocupam hoje as galerias para assistir uma sessão ordinária da Câmara Legislativa. Eu quero começar aqui minhas palavras tranquilizando os companheiros de bancada e os membros do meu gabinete. Eu não vou fazer nenhuma reunião para ratear despesas eventuais de transporte, alimentação ou o que quer que seja, de pessoas que se dirigiram ao centro de Ceilândia ontem para assistir à sessão solene da Câmara Legislativa. Isso não vai ocorrer por uma razão muito simples, porque simplesmente não houve qualquer participação minha na organização daquela manifestação. Então, aos funcionários do meu gabinete, aos companheiros de bancada, eu tranquilizo que vocês não serão chamados de forma alguma para esse constrangedor apelo. Eu quero perguntar aqui o seguinte: a sessão da Câmara Legislativa foi proposta pelo nobre companheiro Manuelzinho, que, por sinal, apresenta hoje um projeto demarcando área para ser ocupada pelos caminhoneiros no Distrito Federal, a fim de que eles possam exercer sua profissão. Qual era o objetivo do deputado Manuelzinho? Que a Câmara Legislativa fosse até Ceilândia para se encontrar com a comunidade, para se comunicar, se encontrar com aquela que é a comunidade da maior cidade satélite do Distrito Federal. E o que nós vimos? Em primeiro lugar, a sessão foi marcada por um espaço exíguo, abrigando menos da metade das pessoas que para lá se dirigiram. Daí surgiu a revolta, o primeiro ato de revolta daqueles que foram até lá, porque eles foram convidados para uma sessão em que eles não tiveram acesso e não tiveram condições de entrar para assistir. Por que a Câmara fugiu da proposta do deputado Manuelzinho de encontrar o povo
e tentou se esconder do povo dentro de um apertado auditório? A resposta já foi dada pelo líder do Bloco Independente, que não é oposição, nobre deputado Marcos Arruda, que sabe muito bem que ninguém poderia ir ontem a Ceilândia bater palmas para o governo. Porque se alguém falou em circo ontem, sabe do que está falando. Porque quem quer que fosse lá naquele momento bater palmas para o governo, faria isso sim o papel de palhaço. Por quê? Porque as razões já foram dadas pelo deputado Marcos Arruda. O que há para se aplaudir no atual governo? A decisão de aumentar a conta de água, de derrubar os barracos, de derrubar as casas de samambaia, de cortar parte dos salários dos aposentados com o decreto dos quintos, de pretender demitir os conveniados, de deixar Ceilândia desleixada como está. Nós que estivemos lá ontem assistimos isso. Uma cidade esburacada, uma cidade imunda, uma cidade tomada pelo mato. Aplaudir por quê? Aplaudir por quê? Que devaneio é esse? Que sonho alucinado é esse dos deputados governistas de achar que iam se apresentar perante a comunidade para ser recebidos por aplausos? Foram vaiados. Foram vaiados e eu digo mais. Eu quero alertar aqui a esses líderes do governo que daqui a pouco eles vão ser vaiados até nas assembleias sindicais dos órgãos dos quais fazem parte, tendo em vista que não estão mostrando competência para atender. Um minutinho para encerrar, por favor, senhor presidente. Não estão demonstrando competência para atender as reivindicações que por anos e anos prometeram àqueles que confiaram neles. Então o constrangimento de ontem foi pequeno. O constrangimento que vem por aí vai ser muito maior. E é preciso que todo mundo fique atento para assistir o que vai acontecer. Eu quero finalizar, senhor presidente, chamando a atenção para um fato aqui que muito me preocupa. É a publicação de uma pesquisa hoje pelo Correio Brasiliense, em que mostra que mais da metade da população do Distrito Federal está decepcionada com o trabalho da Câmara Legislativa. Essa é a notícia que efetivamente tem que nos trazer preocupação. Até porque, eu me lembro que antes da nossa posse, em reuniões mantidas, eu alertava a casa para a importância da gente elevar a imagem dela. E acho que isso é um objetivo que está sendo negligenciado. E negligenciado, lamentavelmente, eu quero dizer, pela presidência da casa, que até agora pouco fez para melhorar essa imagem que, lamentavelmente, a pesquisa traz como uma imagem de desgaste. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: os jornais de hoje publicam também a celebração de um concurso para mais 120 cargos dentro da Câmara Legislativa. Eu lhe faço um apelo, senhor presidente. Eu lhe faço um apelo. Nós estamos criando mais cargos numa Câmara que já tem 48 servidores para cada deputado. Se essa mesma proporção existisse no Congresso Nacional, o Congresso teria 30 mil servidores. Nós não temos como explicar isso para a sociedade. No momento de austeridade, no momento em que a casa não consegue atender às reivindicações internas dos servidores, por que inchar mais ainda o quadro de funcionários da Câmara? É um apelo que eu lhe faço, senhor presidente. No momento em que a imagem da Câmara, as pesquisas mostram, encontra-se arranhada, que esse concurso seja adiado e a nomeação desses concursados. Já que com 48 funcionários por deputado, me parece que nós já temos a equipe suficiente para o desempenho dos nossos mandatos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero nesse momento fazer uma denúncia grave sobre ontem. Se encontrava, eu quero fazer a denúncia rápida, e o senhor analise se deve ou não deixar registrado. Kombi do Grupo OK, branca, ano 94, placa JEA 7127, foi emprestada ontem para a Associação dos Conveniados para estar lá ontem fazendo o transporte e fazendo o som da Assembleia que eles realizaram fora da sessão ordinária, para ser incluído junto àquela investigação que eu pedi que a mesa fizesse sobre a sessão de ontem. A presidência concede 1 minuto ao deputado Luiz Estevão para resposta ao pronunciamento do deputado Cafu. Deputado Luiz Estevão, seremos rigorosos, com 1 minuto nós vamos
cortar o som do microfone. 1 minuto, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 1 minuto. 2 respostas. Primeira, ao deputado Cafu. Eu quero dizer que virou moda dizer que eu financio. Não sei por que virou moda dizer que eu financio deputados, sindicatos, coisas assim. Para minha surpresa, houve essa notícia que depois acabou virando uma tentativa de chantagem que eu teria dado algum apoio financeiro à força sindical. Isso nunca aconteceu. E houve outra informação aqui na semana passada, a deputada Maninha disse que eu teria ajudado financeiramente a deputada numa campanha eleitoral, se não me engano, em 1990, palavras dela aqui nesta sessão. Eu quero dizer à deputada Maninha que é um engano. Eu não me lembro de ter ajudado financeiramente a deputada Maninha. Me lembro de ter ajudado uma campanha muito nobre que ela empreendia em favor dos bancos de sangue do Distrito Federal. Mas eu estou procurando, eu quero descobrir algum documento que comprove essa eventual ajuda que a senhora disse aqui que eu lhe dei e que, sinceramente, eu não me lembro. A respeito da Kombi, eu quero dizer o seguinte, a Kombi estava lá sim, e foi nessa Kombi que os jornais mostram que todos os deputados falaram, o deputado Daniel Marques, deputado Manuelzinho, deputado Marcos Arruda, deputado Filipelli, deputado Benício, deputado Odilon, deputado Luiz Estevão, foi na Kombi, foi na minha Kombi, com sistema de som, que todos nós nos dirigimos àquelas pessoas que estavam do lado de fora, já que não tivemos oportunidade de fazer isso durante a sessão da Câmara Legislativa. Muito obrigado. Concedo, antes de conceder a palavra ao próximo líder inscrito, eu quero ter a honra de anunciar a presença dentre nós da nossa companheira ex-deputada da primeira legislatura desta casa, nossa amiga e companheira Rosemary Miranda, a quem saudamos e, de fato, nos honra muito com a sua presença, sem dúvida nenhuma, engrandeceu durante o seu mandato esta casa e nos felicita muito com a sua visita. Muito obrigado, deputada Rose, pela visita e seja bem-vinda, sinta-se bem entre nós. Solicito, antes de passar ao próximo líder, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Marcos. Como? Tá, e vai falar. Marcos, assina isso aqui para mim. Requerimento do diretor do presidente do IPDF solicita a suspensão temporária de tramitação do anteprojeto de lei complementar que dispõe sobre o plano diretor local de Sobradinho. Projeto de lei de autoria do deputado Manuel Andrade, destina terreno no Distrito Federal, na região administrativa do Lago Norte, para uso das micro e pequenas empresas como atividade de transporte de materiais de construção e máquinas pesadas. Requerimento do deputado Rodrigo Hollenberg solicita seja retirado o projeto de lei número 55/95. Requerimento do deputado Rodrigo Hollenberg solicita seja retirado o projeto de lei 189/95. Moção de autoria do deputado Odilon Aires solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar ao Executivo Local reivindicação de providência para execução de pavimentação asfáltica dos setores QNN 35 a 39 na Ceilândia. Projeto de lei do deputado Renato Rainha autoriza o Poder Executivo a transformar os cargos em comissão que especifica. Moção de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar aos atletas Leandro Macedo, José Mário, Valdenor Pereira dos Santos, Vitor Alves Teixeira, Jamil Suaiden, Altamiro Cruz, Eronilde Araújo, voto de solidariedade e louvor pelas medidas obtidas nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, na Argentina. Moção de autoria do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da Companhia Energética de Brasília, a SEB, a instalação de iluminação pública nas quadras do setor norte de Taguatinga. Moção de autoria do deputado Renato Rainha. Reivindica ao excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
a retirada de entulhos das áreas públicas do setor norte de Taguatinga. Requerimento de autoria do deputado Daniel Marques. Requer a convocação do secretário adjunto de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Eurípides Pedro Camargo, para comparecer ao plenário desta Casa. Moção de autoria do deputado Manuel Andrade. Reivindica providência junto ao Governo do Distrito Federal no sentido de dar prioridade ao andamento do processo 330/94 de termo de deliberação do convênio entre a instituição Força para Vencer e a Fundação de Serviço Social. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de um cemitério na região administrativa de Ceilândia. Indicação do deputado Manuel Andrade. Sugere ao governador do Distrito Federal a duplicação da pista de CUP na região administrativa do Gama. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade. Sugere ao governo do Distrito Federal a complementação da pavimentação asfáltica do setor QNQ da Ceilândia. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Solicita a Câmara Legislativa encaminhar ao Executivo Local a reivindicação de providência para a construção de centro de convivência da terceira idade na Ceilândia. Indicação do deputado Manuel Andrade. Sugere ao governador do Distrito Federal, através dos órgãos competentes, o capeamento asfáltico das quadras QNN 36, QNQ 40, na Nova Guarirobe, em Ceilândia. Moção de autoria do deputado Odilon Aires. Solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar ao Executivo Local reivindicação de providência junto ao DETRAN, visando a instalação de semáforo entre as quadras QNN 9, QNO 1, Via Leste, QNN 25, QNO 9, Via Oeste, na Ceilândia Norte. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade. Sugere ao Governo do Distrito Federal, através dos órgãos competentes da administração pública, a instalação de antena retransmissora de televisão na cidade de Ceilândia. Projeto de lei do deputado Manuel Andrade. Dispõe sobre a destinação e ocupação das áreas ribeirinhas do Rio Alagado na região administrativa de Santa Maria. Projeto de lei de Manuel Andrade. Dispõe sobre a destinação e ocupação das áreas ribeirinhas do Rio Alagado na região administrativa do Gama e da outras providências. Indicação do deputado Manuel Andrade. Sugere ao Governo do Distrito Federal a ampliação da pista de contorno e demarcação das faixas de desaceleração no Guará 2. Indicação do deputado Manuel Andrade. Sugerem ao Governo do Distrito Federal o recapeamento da avenida principal da expansão QNO de Ceilândia. Indicação do deputado Manuel Andrade. Sugerem ao Governo do Distrito Federal a pavimentação asfáltica das quadras QNO 16 e 17 do setor O da Ceilândia. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, quando formulava a questão de ordem, tive a oportunidade de abordar o assunto relacionado à comissão de sindicância que está sendo instaurada por esta casa. Como já pude manifestar-me, quero que esta comissão de sindicância e desejo que a própria Corregedoria da Câmara apure com profundidade os fatos que vêm sendo divulgados através da imprensa, pelo menos as versões que vêm sendo dadas na imprensa. Agora, eu quero conclamar os nobres pares desta casa para que nós possamos ter todos um sentimento de isonomia no trato das questões relacionadas com apurações de denúncias. A que me refiro quando falo em isonomia? Falo que devemos dar um tratamento igualitário. Da mesma maneira como o senhor deputado Edmar Pirineus entende que deve haver apuração completa dos fatos envolvendo a coleta do lixo desta casa, eu acredito também que outros fatos
envolvendo denúncias sérias, devem ter o mesmo tratamento. Eu creio, inclusive, que esta casa tem obrigação de permitir, da mesma maneira como eu desejo que se apure também outros fatos envolvendo a atuação de parlamentares. Alguns fatos são denúncias formuladas por outros deputados. Deputados que perderam a eleição para a presidência desta casa. Deputado que se sentiu magoado, talvez, e no sentimento de vingança, agora deseja, de alguma maneira, atingir aquele que inviabilizou a sua eleição. Agora, o que me estranha é que esse deputado, que quer ser agora o bastião da moralidade desta casa, tem nesta casa um pedido da Justiça do Distrito Federal, da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, para que ele seja liberado pela Câmara Legislativa para ser julgado por crime eleitoral. Não se trata de denúncia de outro parlamentar, não se trata de denúncia de algum adversário político. Trata-se, isto sim, senhor presidente, senhoras e senhores, de uma denúncia formulada pela Justiça Eleitoral com provas testemunhais. Esta Câmara tem que agir com isonomia. Ou então, deputado Luiz Estevão, a imagem que já é ruim vai ficar pior. Por que nós, no afã de querermos ser honestos, no afã de querer punir os atos que são acusados, apontados nos jornais de maneira leviana, exigimos que haja um tratamento de apuração? Já vou concluir, senhor presidente. E, no entanto, vamos agir corporativamente em relação a outros casos? Justiça se faz com equidade. E equidade pressupõe tratamento igualitário. Por quê que o adversário político, os rigores da lei, mas aos amigos, a proteção da lei? Vamos acabar com essa farsa. Eu aceito e quero que todos os deputados votem favoravelmente a que a Corregedoria apure essas denúncias, mesmo porque elas não vão resultar em nada. Eu estou com a minha consciência absolutamente tranquila. E se houver algum indício de recebimento de cheque ou de 1 centavo sequer, por algum funcionário, vou concluir, por algum funcionário ligado a mim, e eu duvido, porque eu confio na minha equipe de funcionários, ela não foi escolhida na base do sorteio, meus funcionários foram escolhidos por capacidade e competência. Eu duvido que qualquer um deles tenha recebido indevidamente qualquer valor relacionado à venda de papel velho da Câmara. Mas se for provado, eu acho que a Câmara deve agir com rigor e punir de acordo com o que tais medidas exigem. Agora, eu clamo por isonomia. Quero tratamento igualitário. Por favor, porque senão esta casa vai mais uma vez dar demonstração de que aqui dentro existem grupelhos que estão mais preocupados em denegrir a imagem dos adversários, dos inimigos, daqueles que foram taxados como sendo adversários políticos, do que realmente na busca da verdadeira justiça e da verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Concluímos o comunicado de lideranças. A presidência responde à indagação feita pelo deputado Luiz Estevão de plenário sobre as contratações para esta casa. Inicialmente, queremos informar ao excelentíssimo senhor deputado que a mesa diretora decidiu remeter convite a diversas empresas públicas, instituições e fundações para que ofereçam propostas para a realização de concursos. E a mesa fez isso porque já havia uma deliberação anterior da mesa na legislatura passada. E esclareça a Vossa Excelência, deputado Luiz Estevão. Se Vossa Excelência tem interesse, faço esclarecimento a Vossa Excelência extensivo a todos os deputados. Esses concursos haviam sido decididos pela mesa anterior.
E são concursos como, por exemplo, para a segurança, onde serão contratadas, se não me engano, abertas vagas para 55 pessoas, se não me engano. Nem todos, deputado, como ocorre em qualquer concurso público, serão contratados imediatamente, porque a abertura de vagas é feita de acordo com as necessidades. E só na segurança, onde nós temos hoje 35 pessoas requisitadas, com a realização do concurso, nós economizaremos dinheiro para esta casa e para os cofres públicos, na medida em que eles serão pagos não mais por duas fontes, e sim por uma única fonte. Há alguns casos de concursos realizados no passado e não concluídos por problemas de encaminhamento, como revisor de texto. A realização desses concursos busca dar mais transparência aos serviços administrativos desta casa, inclusive para preencher vagas já previstas na estrutura. Paralelamente, senhor deputado, a mesa estará nesta semana instalando a Comissão de Reestruturação Administrativa da Casa, que prevê o melhor aproveitamento dos funcionários desta casa. Agora, deputado, gostaria de relembrar a Vossa Excelência que recentemente, quando nós trouxemos a plenário um projeto da mesa da Câmara para abertura de 4 vagas de motoristas concursados, porque nós temos 8 motoristas para atender 6 automóveis, dos quais 2 servem exclusivamente à presidência. Este projeto teve que ser retirado, porque diversos deputados, inclusive Vossa Excelência, defendia que se criassem mais cargos para as lideranças, com que a mesa não concordou e foi obrigada a retirar o projeto de tramitação. Então, nós estamos preocupados, a mesa está preocupada. A mesa não concorda com a criação desses cargos, deputado. A mesa não concorda com a criação desses cargos. E, segundo me consta, é unanimidade na mesa. E, de fato, isso sim seria inchar ainda mais e com funcionários não concursados. Então, a mesa está preocupada com a reestruturação administrativa desta casa, deve oferecer, num período o mais curto possível, uma proposta de reestruturação, de otimização, e a própria mesa já chegou, inclusive, a aventar a possibilidade de enxugamento dos quadros funcionais, no sentido de, inclusive, deputado, desautorizar qualquer abertura ou criação de vagas antes da realização desse estudo de reestruturação administrativa da casa. Então, passo estes esclarecimentos a todos os deputados para que saibam exatamente o que está acontecendo. Senhor Passamos presidente, agora... Pela ordem. A questão não se encerra nas suas palavras. Em primeiro lugar, dizer que eu sempre fui contra, inclusive, a contratação dos motoristas, até porque entendo que se a Câmara tem 6 carros e 8 motoristas, dos quais 2 servem a Vossa Excelência, é mais prudente vender o excesso de carros do que contratar mais motoristas. Em segundo lugar, a proposta de admitir mais servidores, quando da apresentação da sua proposta ou da proposta da mesa, não era de minha autoria e Vossa Excelência bem sabe disso. Em terceiro lugar, se há previsão de vagas... Qual é a ordem, deputado? Se há previsão de vagas para 30 seguranças, gostaria que o senhor me dissesse os outros 85, e a casa não tem hoje nem sequer espaço físico para abrigar seus atuais servidores. E quanto à conta de 48 servidores por deputado, eu gostaria que Vossa Excelência, então, me dissesse se ela é verdadeira ou não. 85? Ninguém falou em 85 seguranças. Ninguém falou em 85. Mas a mesa, a presidência
Não vai... 115 vagas, das quais 30 para segurança, 85 para outras funções, conforme publicado no Jornal de Brasília no último sábado ou no último domingo. Portanto,